Saudações, sejam bem-vindos à videoaula 1, onde tratamos de alguns conceitos importantes de estatística. Meu nome é João Raimundo Finias, os meus contatos, meu e-mail são estes que aparecem exibidos na tela. Para começar, trazemos definições de alguns conceitos. Como em qualquer ciência, a estatística tem alguns termos técnicos, termos próprios que vão aparecer mencionados sempre ao longo das aulas, ao longo do estudo desta disciplina de estatística. Então, vale a pena trazer eles para termos conhecimento do significado de cada um deles, para posteriormente, quando forem citados, termos conhecimento do que se trata. Começando com a definição da estatística. A estatística é uma ciência, de facto, e já está em desuso a definição que diz que a estatística é o ramo da matemática. É verdade que a estatística faz o uso da matemática, mas não lhe torna ramo da matemática. Ela é uma ciência autônoma que dispõe dos métodos técnicos apropriados para a coleta, organização, síntese, análise e apresentação dos dados para auxiliar a tomada de decisões em ambientes de incerteza. E daí que surge a sua utilidade. Permite descrever e compreender as variáveis. As variáveis estão munidas de dados que são passíveis de serem coletados e ser analisados, interpretados, e assim conseguimos compreender como é que esta e esta variável se relacionam. Permite igualmente a tomada de melhores decisões. Claro, se temos informação já sintetizada, facilmente conseguimos ler a situação e tomarmos as melhores decisões. Há algumas razões para se estudar a estatística que nos permitem avaliar os métodos utilizados para a obtenção dos resultados a partir dos dados. Isso quer dizer, se alguém faz a estatística e passa por esses procedimentos todos e chega aos resultados e nos apresenta esses resultados com o conhecimento da estatística, temos a capacidade de avaliar esses métodos para posteriormente dizermos que sim, senhor, os resultados, as conclusões trazidos são corretos ou não, e podemos refutar, neste caso. Por um lado, e por outro lado, sendo nós os usuários da estatística, temos que conhecer como é que funciona, como é que é o método estatístico, para podermos empregar em diversas áreas de conhecimento, áreas em que somos profissionais. A estatística tem dois ramos. Temos a estatística descritiva e a estatística inferencial. A estatística descritiva está mais preocupada em descrever, como o próprio nome diz, os dados obtidos, organizá-los, resumi-los de forma apropriada, em tabelas, gráficos e muitos outros instrumentos que a estatística utiliza, e apresentar esses dados de forma sumarizada. E a parte inferencial já é a partir dos resultados obtidos, é uma pequena porção da população que se conhece como amostra, e chegar-se às conclusões generalizáveis para toda a população. Então, a inferência tem os métodos apropriados,
tem os procedimentos apropriados para, com base em tais resultados da amostra, se chegar a conclusões válidas para toda a população. Há outras definições de dados, população, amostra, parâmetros, estatística. Dados, conjunto de informações provenientes de observações, contagem, medições ou respostas relacionadas a uma característica em estudo. Ok? Pretendemos estudar isto. Vamos saber como é que este aspecto em particular que nos interessa estudar funciona. Então, nós vamos medindo se é algo que é passível de medição ou vamos contar e se o aspecto em estudo que aqui é considerada de característica em estudo é passível de contagem, ou então a informação relacionada só pode se obter por meio de um questionário. Então nós vamos perguntando e as pessoas vão nos respondendo e nós fazemos o registro. As respostas que eles nos dão no momento que nós fazemos a pergunta designa-se de dados, ou então o número que nós obtemos a partir de medição particular de uma entidade e chamamos isso de um dado, ou a contagem, o número que se obtém a partir da contagem, chamamos isso de dado. E também os dados podem ser obtidos a partir de observações. Então, temos registro das observações. Então, aquilo que nós registramos, a partir de tais observações, designamos isso de dado. Temos a população, coleção de todos os resultados, respostas, medições ou contagens que são de interesse. Bom, em outros manuais preferem dizer que a população é um conjunto de todos os indivíduos que podem ser vivos ou não vivos, desde que estes indivíduos possuam características que nos interessam estudar. Pelo menos uma característica que nos interessa estudar. Obviamente, pode ser um indivíduo que não possui a característica que nos interessa estudar e assim se desqualifica como elemento da população. A amostra é um subconjunto da população, que é a pequena parte. Parâmetro, um resultado obtido na população, um valor numérico que descreve a população. Se nós fazemos algum tratamento de dados obtidos em toda a população e encontramos um valor numérico, este número designa-se parâmetro. E o contrário, quando acontece o mesmo, mas dentro da amostra, chamamos isso de uma estatística. Temos igualmente o conceito de variável, uma característica da população que nos interessa estudar. Aqui temos um exemplo onde temos por coletar informações sobre salários iniciais de empresas listadas entre as 500 ações mais importantes do mercado financeiro. E o pesquisador contacta 65 das 500 empresas. A primeira pergunta que se coloca é qual a população, qual a amostra. Claramente, a população são as 500 empresas, constituem todos, e as 65 contactadas é uma parte daquelas 500, então constitui a nossa amostra. E a variável em estudo, a variável, neste caso, são os salários iniciais,
como aparece aqui. E por que são salários iniciais? Porque de fato o que interessa é este estudo. Então, ao longo vão aparecendo este tipo de situações, tem perguntas e na verdade a maior parte delas estão encarregue ao estudante para poder responder. E aqui vamos deixar rapidamente os pontos-chave pelos quais os estudantes podem se basear para fazer os seus estudos. A variável, como já nós definimos, não nos interessa repetir, mas ela pode se classificar. Tem classificação quanto ao tipo, onde temos variáveis qualitativas, quantitativas, e as quantitativas referem-se às quantidades, as qualitativas referem-se àquele tipo de variáveis que não podem ser mensuradas ou contadas, não representam números, são textos, na verdade, são qualidades, são atributos, são nomes, e esse grupo de variáveis são designados de variáveis qualitativas quanto ao tipo de dados que elas possuem. Quanto ao nível de mensuração, temos o nível nominal, ordinal, intervalar, racial ou de razão. Para o nível nominal, estamos a dizer, são aquelas variáveis qualitativas em que os dados são puramente textos, não podem ser ordenadas. Enquanto o nível ordinal, já existe a presença de uma certa ordem, já faz sentido, por exemplo, eu ordenar as categorias de tais variáveis. Temos exemplos de nível de instrução, se as categorias são, por exemplo, nível primário, secundário, nível superior. Então, estas categorias são passíveis de serem ordenadas. As categorias podem ser colocadas em ordem. E começar com o nível primário, o nível mais baixo, o nível secundário e o nível imediatamente superior que o primário. Depois tem o nível superior que vem depois do nível secundário. E diferentemente de variáveis como o gênero, temos o gênero masculino, temos o gênero feminino. Não dá para dizer que entre categoria feminina e categoria masculina a menor categoria é feminina, ou então a menor categoria é masculina. Aí rompe-se a ordem, não permite a ordenação. Então há este tipo de variáveis que são designadas de nominais. E temos variáveis intervalares, de racial ou de razão. Para variáveis do nível intervalar já se permite a ordem, mas é a característica principal deste tipo de nível é que existe a presença de zero, que não significa ausência de característica. Em outras palavras, quando se refere de zero no nível intervalar, não significa que a característica não existe. Enquanto no nível de razão, a referência de zero significa mesmo ausência de característica. Por exemplo, quando alguém faz a pergunta quantos irmãos tem e diz zero, significa que este não tem irmãos.
tem de facto ausência de características em estudo, ao contrário do nível intervalar. Que temos de forma resumida os conceitos sobre a classificação de variáveis. E a seguir, importa deixar os pontos e chaves sobre a distribuição de frequências. Depois de coletarmos os dados, passamos por querer organizá-los, depois apresentá-los de certa forma. No momento em que nós temos os dados brutos e esses dados não temos como saber que depois de questionarmos esse, vamos questionar aquele, vamos questionar aquele, vamos questionar, ou depois de medir este, vamos medir aquele, vamos medir de forma que os nossos dados estejam em ordem específica. Isto é impossível. Geralmente os dados aparecem de forma bruta, desorganizada. Este tipo de dados são chamados de dados brutos, na verdade. Carece de uma certa ordem. Ao ordenarmos esses dados, vamos perceber que alguns dados vão aparecer repetidos. As repetições que esses dados vão apresentar designa-se de frequência. Então aqui vamos deixar alguns tipos de frequências mais comuns. Temos frequência absoluta, que é simplesmente o número de vezes que aparece repetido uma determinada observação. A frequência relativa, e já se trata do quociente entre a frequência absoluta e o número de todas as observações deste estudo, sendo, no entanto, N minúsculo quando se trata da amostra, ou N maiúsculo quando se trata da população. Temos frequências relativas percentuais. Cá temos a fórmula, basta multiplicar a frequência relativa pela frequência maior por 100, obtemos o valor das frequências em percentagem. Temos frequências acumuladas, que é a soma sucessiva. Em outras palavras, é mesmo a acumulação das frequências absolutas, é simples. Mais adiante, temos uma tabela que mostra mais ou menos como podemos organizar os nossos dados já classificados em frequências. Pois já sabemos quantas vezes este dado em particular aparece repetido. Então, criamos uma tabela desta natureza, onde apresentamos o título. Na primeira linha da tabela, colocamos as frequências em causa. E a primeira coluna, vamos colocar as categorias, se são numéricas, ou se são faixas, ou então se são nomes. Então colocamos na primeira coluna. E na segunda coluna é onde apresentamos o número de repetições, frequência absoluta simples, não é? E aqui frequência absoluta acumulada, e depois frequências relativas, percentuais, e frequências relativas acumuladas, depois frequência relativa acumulada percentual. Bom, esses são alguns exemplos. Vamos criar um mecanismo de anexar este vídeo aula com o respectivo ficheiro em PDF para poder acompanhar. Aqui temos alguns dados coletados, refere-se à instrução de funcionários de uma determinada organização, onde temos funcionários não formados, alguns com formação básica, alguns com formação média,
e outras com formação superior e as respectivas abreviações. Então, como podemos ver, esses são dados brutos, aparecem desorganizadas e não dá para dizer de antemão o que tem aqui, que informação que a gente pode extrair. A partir daqui, praticamente difícil de dizer, mas depois de nós agruparmos os funcionários com formação básica à parte, e funcionários com formação média à parte, com formação superior à parte, com formação ou sem formação à parte, e já dá para ver mais ou menos quantos destes, ou fica fácil contar e sabemos quantos destes têm formação básica, quantos destes têm formação média e assim por diante. Então, no momento que a gente responde esta pergunta, quantos funcionários com formação tal, estamos na verdade a fornecer o que nós chamamos de frequência absoluta simples. E aí estamos a distribuir as frequências. E aí criamos uma tabela com o esqueleto anterior, temos o título da tabela e temos aquelas categorias na primeira coluna e depois tem aqui o número das repetições que constitui a frequência, o que responde àquela pergunta, quantos funcionários não formados, com formação básica, com formação média e assim como com formação superior. Aqui na última linha temos o somatório, tomando atenção de não achar o total das frequências absolutas acumuladas. Isso não se faz. Mais adiante, temos que a distribuição de frequências pode ser igualmente ser feita por meio de gráficos. Aquela tabela, ou a tabela que nós temos aqui, pode ser apresentada em forma de um gráfico, chama-se gráfico de colunas, onde temos que a altura de cada coluna representa ou é proporcional à quantidade do número de observações ou a respectiva frequência. A coluna mais alta tem maior frequência, a coluna mais baixa tem menor frequência. Quer dizer, o eixo vertical nós colocamos as frequências, na verdade. O eixo horizontal colocamos as categorias. E neste gráfico em particular as categorias não aparecem listadas aqui porque tem legenda do lado direito. E os gráficos aqui, ou as colunas deste gráfico, têm cores diferentes. Então, a partir desta legenda, somos capazes de dizer que a coluna de cor verde ou de cor azul e a coluna de cor amarela, a coluna de cor verde aqui, significa não formados, e esta coluna significa conformação superior, esta coluna significa conformação média. E já é fácil de fazer a partir da legenda. Se não tivéssemos a legenda, seria obrigatório colocar estas categorias no horizontal. Não é? Esta informação que aparece na legenda tinha que estar logo por baixo desta coluna. E esta por baixo desta coluna, e esta informação por baixo desta coluna, assim como esta informação. Quando o gráfico está disposto desta forma, a mudança de posições, o eixo vertical para as categorias e o eixo horizontal para as frequências, então teremos não um gráfico de colunas, mas sim o gráfico de barras, onde o comprimento de cada barra representa ou é proporcional à frequência em causa.
E depois temos o gráfico de setores, que apresentamos o procedimento para a construção de cada setor, de cada fatia deste círculo. Muito bom. Também a fatia maior representa maior frequência. Aqui a frequência apresentada aqui é frequência percentual. E diferentemente dos gráficos anteriores que apresentavam a frequência absoluta, assim, 24, 17, 13, 26, frequência absoluta, e aqui já são frequências relativas. Ok. Temos a frequência relativa, multiplicamos por 360, então temos já quantos graus vai corresponder esta frequência para podermos representar no gráfico de setores. Bom, anteriormente apresentamos a distribuição de frequências para os dados qualitativos, categóricos, e para dados discretos ou dados quantitativos. Discretos, onde temos os valores pontuais, os números pontuais, como 0, 1, 2, 3, 4, por exemplo, neste caso. Se não temos uma grande variação desses números, dessas quantidades, por exemplo, se tivéssemos de 0 até 20, 0 até 40, 0 até 50, ficaria difícil de representar cada valor de forma isolada, dizer quantos zeros temos, quantos uns temos, quantos dois temos, 3 temos, ficaria difícil. E aí seríamos aconselhados a criar intervalos. Mas para este caso, onde temos quantas variações? 5 variações de 0, 1, 2, 3, 4, podemos fazê-lo por meio, ou como fizemos anteriormente nos dados categóricos. Para os dados contínuos, os dados contínuos geralmente apresentam grandes variações, apresentam várias variações. Quando é assim, temos que seguir o procedimento apropriado para a criação das classes. Bom, se o exercício em causa não nos apresenta quantas classes devemos criar, então nós temos que criar as classes, criamos as amplitudes das classes e posteriormente fazermos a distribuição das frequências. E aí temos os elementos deste tipo de distribuição de frequência, isto é, distribuição de frequência para os dados contínuos. Temos que ter amplitude total, que se chama também de range, que se obtém pela diferença do maior dado e menor dado, número de classes. Para os dados, ou para uma amostra que tem menos ou exatamente 25 dados, então somos aconselhados a fixar 5 classes, que tem maior que 25 unidades de observação, então utilizamos a fórmula de raiz quadrada ou utilizamos a fórmula de Sturges. A amplitude de classe, a razão do range, a amplitude total e o número de classes obtidos. Depois de termos estas informações, já podemos criar as classes e começando com a primeira classe, começa no menor dado e adiciona-se a amplitude de classe para conhecermos o limite superior desta classe.
A classe posterior vai começar onde terminou a classe anterior e adicionamos de novo a amplitude da classe para conhecermos o limite desta classe. E assim vai até encontrar a última classe de acordo com o número de classes que nós definimos a partir de qualquer uma dessas fórmulas, dependendo do caso. Um outro elemento neste tipo de distribuição de frequência é o centro de classe, que é importante para casos posteriores, que se obtém nada mais nada menos somando os limites inferiores e superiores da classe dividido por 2. Então, este é algum exemplo onde nós aplicamos a distribuição de frequências em classe e até construirmos a respectiva tabela como esta. Então, como nós vamos anexar este ficheiro, com este vídeo poderão fazer o acompanhamento do passo a passo de como é que isto se procede até chegar à tabela. E o gráfico que representa este tipo de dados agrupados em classe, pode ser o gráfico circular ou então o gráfico designado de histograma. Maior parte de vezes ou com maior frequência usa-se histograma. Histograma é um gráfico parecido com um gráfico de colunas, mas a diferença é que as colunas estão todas elas juntas. Neste vídeo vamos igualmente abordar algumas medidas de posição, começando com as medidas de tendência central, como moda, mediana, média, de forma mais simples e rápida. A moda é o dado que aparece mais repetido, não é? Esse dado pode ser uma categoria, esse dado pode estar na forma numérica, desde que aparece mais repetida, então ela é a moda. A mediana, o valor que ocupa a posição central. À esquerda 50%, à direita 50%. Então, este tipo de dados é designado de mediano, mas claro, é preciso cautelar que os dados tenham sido ordenados antes. Se não estão dispostos em ordem, então temos que começar a ordená-los, desde o menor dado observado até o maior dado observado, e depois procuramos o dado que ocupa a posição central, e então temos a mediana. A média também é uma medida de posição central que se obtém somando todos os dados observados e dividir por quantos dados foram observados. Porque temos diversos tipos de média, temos médias aritméticas simples, temos médias ponderadas, harmônicas, geométricas, mas o foco melhor achamos importante abordar apenas a média aritmética simples, porque este que é comum, que é mais usado. Aqui temos o exemplo de como se encontra a moda, já com os dados distribuídos. Aqui já temos frequências distribuídas aqui numa tabela. Então, simplesmente olhamos a coluna de frequências, pode ser frequência relativa ou frequência absoluta simples, e aí localizamos onde tem mais repetições, aqui. Então, neste caso, aquela empresa tem mais não formados, melhor sem formação,
específica do que os outros grupos de funcionário. Então, quando aparece maior frequência, esta é a moda. Também é o mesmo para os dados discretos. Contamos quais que apresentam maior repetições e a gente diz que esta é a moda. Por exemplo, neste caso, 3 é a moda porque apresenta maior número de repetições, 40. E para dados agrupados em classe, é aquele caso em que nós temos que passar por construção de classes, número de classes e tudo mais. E já não é imediato dizer que esta é a moda, porque cada classe tem uma quantidade de dados, porque as frequências para dados classificados em classes representam o número de dados que esta classe tem. Então, só sabemos que esta classe é que tem maior quantidade de dados. Mas qual vai ser o valor numérico da moda? Aí fica um bocado difícil. E onde entra essas fórmulas todas. Tem a moda de Kuzuba, tem a moda de King, tem a moda de Pearson, conforme essas fórmulas. Mas enfatizamos o uso de moda de Kuzuba e não estas outras modas que nós temos aqui. Ora, o que significa estes deltas 1, delta 2, delta 3? Temos aqui a legenda, e LI, limite inferior, H é amplitude de classe, conforme a descrição aqui. Então, facilmente já podemos empregar. Primeiro, localizamos. Bom, esse é o caso de moda bruta, mas moda de Kuzuba, primeiro tem que se localizar a classe modal, depois vemos que o limite inferior é este. Então, achamos a diferença da frequência da classe modal e a frequência da classe que antecede a classe modal. Temos o valor de delta 1, achamos a diferença entre a frequência da classe modal e a classe posterior, temos o valor que representa e temos a amplitude da classe modal. Então, achamos a diferença entre o limite superior e o limite inferior da classe modal que nós localizamos aqui, e temos esses valores, encaixamos na fórmula, calculamos e temos o resultado. Claro, a moda de Kuzuba deve pertencer obrigatoriamente à classe do derivado. Por exemplo, aqui dissemos que a classe modal é de 10 a 16, então o valor da moda, depois de calcularmos, tem que obrigatoriamente pertencer a esta classe, caso contrário, está incorreto. E depois temos essas outras modas aqui, e mais do que apenas calcular, também é importante sabermos o que significa a moda. O que significa a moda, isto é a devida interpretação. Por exemplo, para aquele caso de 100 famílias, diríamos que temos as rendas modais pelo procedimento de Kuzuba, temos 14,06, e aqui aparecem descritos as rendas modais por outros procedimentos, mas como enfatizamos aqui apenas o procedimento de Kuzuba, então vale a pena referir apenas o procedimento de Kuzuba. Depois temos a mediana, apresentamos aqui as fórmulas de como achar
o dado que ocupa a posição central, quando n é ímpar, ou se temos um número ímpar de dados, quando temos um número par de dados, temos esta fórmula aqui. Aqui significa encontrarmos o dado que ocupa a posição n sobre 2 e encontrarmos o dado que ocupa a posição n mais 2 sobre 2, somados eles, dividido por 2, e temos o dado que ocupa a posição mediana. Esse é algum exemplo que nós trazemos aqui. Nós vamos anexar o ficheiro que poderão fazer acompanhamento com mais cautela. E ainda é continuação de descrição de mediana. Temos os casos de mediana para os dados agrupados em classe, não é? Para dados agrupados em classe temos que seguir esta fórmula aqui. O primeiro, localizar a classe mediana, e depois vamos encontrar a classe que acumula 50% dos dados, ou a metade. Em outras palavras, tomamos o total aqui, dividimos por 2, 50, e os 50 dados estão nesta classe. Então, esta é a classe mediana e automaticamente conhecemos o limite inferior e o n sobre 2, conforme podemos dividir 100 por 2, aqui temos 50, e essa aqui vai ser a frequência, ou melhor, sim, a frequência absoluta acumulada da classe anterior à mediana, e no denominador temos a frequência absoluta simples da classe mediana, que se encontra aqui. E assim fazemos os cálculos e encontramos a nossa mediana para os dados agrupados em classe. Os decis percentis têm uma forma análoga de proceder como a mediana para dados agrupados em classe. É a média aritmética, como nós tínhamos dito, somamos todos os dados observados, dividimos por número de observações, é bastante intuitivo. E mais adiante, para dados agrupados em classe, já não fazemos a menção das classes, mas sim fazemos a menção dos centros das classes. E o resto do procedimento é o mesmo com os dados discretos, que é multiplicar cada centro de classe, para este caso, e a sua frequência, e depois acharmos o total, substituímos aqui na fórmula e dividimos o número total dos dados observados. Como as medidas de tendência central, como a média aritmética, por exemplo, sofrem influência dos valores extremos, quer dizer, com o menor dado e o maior dado influenciam-se e obtém-se o valor que, ao interpretar, pode dar uma informação meio que não tão verídica para o conjunto todo. Por exemplo, onde tem 0 e depois onde tem 100, e somado, dividido por 2, temos 50. Vamos dizer que, ok, neste grupo aqui a média é 100, e nós ficamos com a ideia, aliás, a média é 50, nós ficamos com a ideia de 50 na cabeça, enquanto nesse conjunto tem zeros lá. Essa informação de 0 fica oculta. Também a informação do 100, que é o maior dado, também fica oculto. Por causa disto, faz-se o estudo de medida de dispersão, que representa o quanto os dados se encontram afastados ou próximo do valor
de tendência central, da medida de tendência central, que para este caso usamos a média aritmética como valor de tendência central de referência. O range já é por nós conhecido, também é uma medida de dispersão. Depois temos desvio médio absoluto, somamos os desvios absolutos e dividimos por tamanho da amostra. Temos a variância. A variância é nada mais e nada menos que somatórios dos desvios quadráticos e dividido por n, conforme a fórmula que temos aqui. Então, temos aqui a variância, somatório dos desvios quadráticos, depois dividimos por n. Se temos dados agrupados, onde as frequências são diferentes de 1, então aqui temos que ponderar com a respectiva frequência. Então, de forma resumida, temos essa é a fórmula para desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Depois a outra medida de tendência central, melhor de dispersão, é o coeficiente de variação, onde achamos a razão entre o desvio padrão e a média, multiplicamos por 100 e seguimos esses parâmetros para classificar como dispersão baixa, dispersão média ou alta dispersão. Como estava a dizer, se as frequências são mais que 1, temos que ponderar com frequências absolutas. Frequência absoluta é simples, no caso de desvios, desvio médio absoluto, aqui variância também, a única diferença é que pondera-se com a frequência absoluta simples, e desvio padrão já não precisa referir, porque basta ter a variância e achar a raiz quadrada tem o desvio padrão. Para este vídeo aula é tudo. Espero ser útil e, como disse, eu vou anexar o ficheiro que originou esta apresentação para poder acompanhar com mais atenção, e havendo qualquer necessidade de esclarecimento, pontualmente pode entrar em contato com os números que disponibilizamos logo no primeiro slide. Por hora é tudo. Até a próxima.